E aí, meu querido aluno, tudo bem com você? Preparado para a gente trabalhar mais um tema super importante aí do direito constitucional? Minha missão hoje é passar para você um pouco sobre o que são as chamadas funções essenciais da justiça. As funções essenciais da justiça, elas aparecem dentro do texto constitucional logo depois que a Constituição fala sobre os poderes, sobre os três poderes, poder executivo, legislativo e o judiciário. E dentro das funções essenciais da justiça, nós vamos ter algumas instituições que vão desempenhar um papel acessório, complementar e essencial ao desempenho da atividade jurisdicional no Brasil. Ou seja, não tem como ter atividade jurisdicional se eu não tiver a participação das figuras que nós vamos trabalhar aqui agora, tá? Então, quem que a Constituição considera como sendo função essencial à justiça? Nós vamos ter aqui 4 instituições que vão ser classificadas como funções essenciais da justiça: o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e a Advocacia. Leia-se aqui, considerando que a Constituição trouxe apenas o termo advocacia, mas você pode ler aqui advocacia privada. Por uma conclusão óbvia, que se aqui ele colocou advocacia pública, outra forma de advocacia sem ser a pública é privada, tá? Que é aquele advogado autônomo, né, que exerce a função ali. Tudo bem? Primeira missão que eu quero compartilhar com vocês é a distinção entre essas 4 instituições. Então, as 4 são funções essenciais da justiça, mas cada uma desempenha uma função diferente dentro da estrutura do Estado. O Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e a Advocacia Privada, em síntese, todos eles são defensores. Eu sempre brinco com os alunos. Primeira coisa que tem que guardar, cada um deles vai defender alguém. Todos eles são defensores, só que cada um com uma missão. O Ministério Público, por exemplo, ele vai defender defensores. Vou colocar aqui. Então o Ministério Público vai defender a sociedade. Sociedade. Então, o Ministério Público, vocês vão perceber daqui a pouco, que hoje eu já começo falando sobre ele, o Ministério Público vai ter, no rol de suas atribuições, várias funções institucionais atreladas à defesa dos interesses da coletividade, interesses de toda a sociedade, tá? A Advocacia Pública, ela vai defender o Estado. Quando eu falo aqui Estado, eu estou falando aqui o ente estatal. Ou seja, vai defender União, Estado, DF, município. A advocacia pública é o advogado do poder público, tudo bem? Defensoria Pública vai defender os pobres. Defender os pobres. Ou também, como geralmente aparece em prova, os hipossuficientes. E eu brinco, né, que a advocacia privada vai defender os ricos. Ou seja, aqueles que têm dinheiro ali para contratar um advogado privado, tá? Então, a primeira diferença que você tem que ter entre as 4 instituições é que cada uma delas vai fazer a defesa de uma parte da sociedade. MP defende a sociedade, a Advocacia Pública o poder público, a Defensoria Pública os hipossuficientes, os pobres, e a Advocacia Privada quem quiser pagar. Eu falo rico aqui brincando, porque obviamente você tem que pagar um advogado privado, tá? Feita essa distinção, que é uma distinção geral para a gente começar o nosso estudo, eu preciso afirmar para você uma coisa que é super importante. Nenhuma dessas instituições fazem parte do Poder Judiciário. Todas elas vão estar atreladas a alguma instituição, mas não tem nada a ver com o Poder Judiciário, a não ser pelo fato de serem funções essenciais da Justiça, tá? Então, geralmente aparece em prova. A Defensoria Pública é algo do Poder Judiciário. Errado. Defensoria Pública não é algo do Poder Judiciário. Ministério Público é algo do Poder Judiciário. Errado. Não é algo do Poder Judiciário. À medida que eu vou falando de cada uma delas, vocês vão descobrir onde cada uma vai se localizar. Beleza? Então vamos avançar o nosso estudo, porque a partir de agora nós começaremos aí a analisar o primeiro destes 2 órgãos, desses 4 órgãos, que é o Ministério Público. Ministério Público, aparece aqui no artigo 127, a partir do artigo 127, vários dispositivos que vão regulamentar o Ministério Público no Brasil. E aí, a Constituição começa dizendo que o Ministério Público é instituição permanente,
essencial função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, queridos, Ministério Público. Primeira coisa que nós temos que saber sobre o Ministério Público. A qual dos três poderes ele está vinculado? Já falei agora há pouco que ele não está vinculado ao Poder Judiciário, não é verdade? Ele é uma função essencial à Justiça, não faz parte do Judiciário. Tampouco ele vai fazer parte do Poder Legislativo, que é aquele poder responsável por legislar. Mas resta uma certa dúvida se ele não faria parte do Poder Executivo. Não faz. Então preste atenção. O Ministério Público é uma instituição autônoma. Autônoma aos poderes. Autônoma aos poderes. Significa dizer que ele não possui subordinação a nenhum dos três poderes. Tampouco pode se falar em quarto poder. Tem livro de doutrina, às vezes o cara é estudante de direito, né? Bacharel em direito, aprendi na faculdade que é quarto poder. Não vale para concurso público hoje, para esse nível de concurso que você está estudando. Tá? O Ministério Público não é um quarto poder, porque no Brasil adota-se o princípio da tripartição dos poderes. O Ministério Público é uma instituição autônoma aos poderes, que tem, dentro dessa sua própria autonomia, a função de complementar a estrutura da função jurisdicional. Por isso que ele é função essencial à justiça. Ele vai defender a sociedade, ele vai fazer a função de promover ação penal, ele vai defender os direitos coletivos, direitos difusos, ou seja, vai ser um órgão muito importante na concretização dos direitos fundamentais no Brasil, tá? Então essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Outra coisa que a Constituição fala aqui é que ele é uma instituição permanente. Ou seja, o MP, ele tem uma estrutura permanente, ele não é temporária. Ele vai estar sempre presente dentro da sociedade. Tanto que o Poder Judiciário não vai funcionar sem a atuação do MP, tá? Essencial a função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. Então, o MP, ele, por ser autônomo, ele possui uma subordinação à Constituição, subordinação a todo o ordenamento jurídico brasileiro, porque ele tem como função defender a ordem jurídica brasileira, o regime democrático e os interesses sociais individuais disponíveis. Então, na mesma medida, o MP também vai ter como função defender não só as instituições que garantem a democracia no Brasil, mas os próprios direitos atrelados à democracia, quando a gente fala do direito estritamente previsto ali na Constituição como direito individual. Lembrando que ele vai ter uma função muito importante em relação aos interesses sociais e individuais indisponíveis. Quando a gente fala em individual indisponível, está falando de um direito que ele é individual, mas ele está atrelado ao direito, ao interesse da coletividade, ele é indisponível. Ele é individual, mas é indisponível. Por exemplo, a própria poluição do meio ambiente, se eu estiver sendo afetado, eu, indivíduo, afetado com a poluição sonora na minha casa, o meu interesse é individual. Mas como ele está falando de poluição, ou seja, está ofendendo ao meio ambiente, porque é uma poluição sonora, ele vai ser chamado de um direito individual indisponível, porque trata-se de um interesse de toda a coletividade, apesar de estar afetando só a mim. Então o Ministério Público vai trabalhar com esses interesses aí primordiais, tá? Essa seria a primeiro viés aí do Ministério Público que você tem que saber para a sua prova. Outra questão interessante é que para o Ministério Público desempenhar essas atividades, ele precisa de uma estrutura, de uma organização. E aí a Constituição trouxe uma estrutura orgânica de órgãos que vão compor o Ministério Público no Brasil. Basicamente, o Ministério Público está dividido em duas instituições, tá? Que eu quero que você grave aqui, ó. Ministério Público da União. Então, isso aqui é a primeira instituição. E os Ministérios Públicos dos Estados. Segunda instituição. Então, são duas instituições que fazem parte, que compõem o Ministério Público no Brasil. O Ministério Público no Brasil vai ser da União ou vai ser do Estado. O MPU, Ministério Público da União, possui uma subclassificação de ministérios públicos que vão ajudar a execução de atividades mais atreladas a áreas, né? Então, nós vamos ter o Ministério Público Federal, que vai atuar juntamente à Justiça Federal no Brasil. Ministério Público do Trabalho, que vai atuar junto à Justiça do Trabalho, né? Ministério Público Militar, que vai atuar junto à Justiça Militar.
e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que vai atuar junto ao Tribunal de Justiça do DF e Território. Olha que questão top de prova, hein? Geralmente as pessoas não sabem disso. O MPDFT, ele é da União. Viu isso aqui? Ele é um órgão do Ministério Público que trabalha e exerce a sua função no Distrito Federal, porém a sua organização e o seu funcionamento está regulado pela União. Tanto que o plano de carreira do MPU, o servidor público aqui é federal. Por quê, Daniel? Porque o TJDF tem a mesma peculiaridade. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, órgão do Poder Judiciário da União. Apesar da sua jurisdição ser exercida no DF, ele é organizado e mantido pela União. Previsão excepcional aí da Constituição Federal. Aí, você deve estar pensando aí na sua casa, está faltando o Ministério Público aí não, Daniel? E aí eu venho a pergunta, e o Ministério Público Eleitoral? Por que ele não apareceu ali, já que nós temos um tribunal eleitoral no Brasil? Queridos, guardem. Não existe Ministério Público Eleitoral no Brasil. Não existe a função de Ministério Público Eleitoral como instituição autônoma. Ou seja, do mesmo jeito que eu tenho o MPM, MPT, cada um ali atrelado a um tribunal, eu não tenho Ministério Público Eleitoral no Brasil. Quem vai exercer a função de Ministério Público Eleitoral no Brasil? Não tem uma instituição Ministério Público Eleitoral, mas a função do Ministério Público Eleitoral existe e será exercida pelo Ministério Público Federal, ajudada, auxiliada aí pelo Ministério Público dos Estados, que vão complementar essa força de ação. Outra dúvida que pode surgir é, e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União? Se você vai estudar ali o Tribunal de Contas da União, entre os artigos 70 e artigo 75 da Constituição Federal, vocês vão ver lá ele falando de um tal Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Esse Ministério Público não faz parte do Ministério Público aqui que nós estamos estudando? Não. Existe um Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, mas ele não faz parte deste conceito de Ministério Público que nós estamos estudando nessa aula. Esse Ministério Público aqui é diferente. Ele é uma instituição que está dentro do Tribunal de Contas da União. Faz parte da estrutura do Tribunal de Contas da União. Ele até vai ter vários direitos equiparados ao MPU, mas não faz parte deste Ministério Público, porque a função constitucional dele é totalmente diferente da função que nós temos aqui como defensor da sociedade, tá? Então, cuidado com essas duas pegadinhas, que são duas pegadinhas que já foram trabalhadas aí em prova de concurso, beleza? Atribuições. O Ministério Público, ele vai ter suas atribuições descritas aí no artigo 129 da Constituição Federal. E tem uma listinha aí bem bacana para você ler. Estude, leia esses incisos que estão aí, porque todas essas atribuições podem cair na sua prova. Obviamente que eu não vim aqui para ficar lendo com vocês essas atribuições, que você pode ler aqui. Mas eu peguei aqui algumas delas, das quais eu gostaria de fazer alguns comentários, tá? Que seriam as principais atribuições. A principal delas, sem dúvida, é a que está no inciso 1º do 129. O Ministério Público, ele é o titular da ação penal pública. O Ministério Público é o titular da ação penal pública. O inciso 1 diz, compete ao Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Ou seja, é o órgão responsável por promover aquela ação penal que vai gerar um julgamento por alguém que tenha cometido um crime de ação penal pública. Aqui, nós temos uma questão muito curiosa. Apesar do MP ser o titular privativo da ação penal pública, a própria Constituição, no artigo 5º, vai permitir a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Todas as vezes que o Ministério Público for omisso, ou ele não promover a ação penal no prazo, ou o Ministério Público estiver lá dormindo no ponto, o próprio ofendido, mesmo em se tratando de uma ação penal pública, que só poderia ser promovida pelo MP, o próprio ofendido pode ir lá e falar, ó, o MP está zoado, o MP está afogado, ele não quer promover, está demorando, está fazendo pouco caso, eu vou promover então uma ação penal privada subsidiária da pública. O ofendido promove, mas a qualquer momento, tratando-se de titularidade do MP, ele vai poder ir lá e avocar para si essa competência e dar continuidade àquela ação penal, tá? Essa é uma peculiaridade interessante. Essa é a primeira função do MP super importante dentro da estrutura jurisdicional do Brasil. Praticamente,
É o MP que vai startar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa julgar todos aqueles que são acusados da prática de crime no Brasil. Beleza? Mais uma ação, mais uma atribuição que nós consideramos aí super importante para o Ministério Público é a que está prevista no inciso 3, a de inquérito civil e ação civil pública. Compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Aqui são geralmente os direitos atrelados à sociedade, direitos sociais, individuais, indisponíveis, direitos coletivos, direitos difusos, todos os direitos que têm como destinatário mais de uma pessoa. O inquérito civil e a ação civil pública está exatamente para proteger esses direitos que são de toda a sociedade, como, olha só aqui, patrimônio público e social, né? É um que ele coloca, meio ambiente e outros de interesses difusos e coletivos. Tanto que o Ministério Público, se você visitar uma instituição do Ministério Público, você vai perceber que ele está dividido em vários setores. Cada setor responsável por cuidar de uma área dessa aqui, de interesse social. Por exemplo, tem Ministério Público lá que vai proteger o interesse dos idosos. Tem Ministério Público que vai defender o interesse das mulheres, das crianças. Por quê? Porque a Constituição, quando deu esse viés aqui, permitiu que o Ministério Público se organizasse de forma a contemplar todos os direitos atrelados aos grupos sociais que nós temos no Brasil. Tá? E a ação civil pública é a ferramenta que o MP vai utilizar para proteger o interesse dessa galera. Obviamente que a ação civil pública não é de titularidade exclusiva do MP. Existem outras instituições, como a própria Defensoria Pública, poderia promover a ação civil pública, tá? Isso vai estar na lei de ação civil pública, não é nessa aula que a gente vai estudar. Mas o inquérito civil, que é a investigação que subsidia a ação civil pública, só pode ser promovida pelo Ministério Público. Ok? Então, o Ministério Público vai promover inquérito civil quando ele quiser investigar uma determinada situação que está ofendendo ou patrimônio público, patrimônio social, meio ambiente, ou mesmo interesses difusos e coletivos. Ele promove inquérito, que é a investigação. O resultado do inquérito, ele promove a ação civil pública para tentar responsabilizar aquelas pessoas que tenham cometido o ato ilícito referente a estes temas. Tá? Essa também é uma função super importante que o MP desenvolve no Brasil. Ainda, o MP também exerce o controle externo da atividade policial. Essa função é muito legal, né? Inciso 7 do artigo 129. Compete ao Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Então, o Ministério Público ele vai funcionar como fiscal, controlador externo, né, da atividade policial. Cuidado com isso em prova. Ninguém disse aqui que a polícia é subordinada ao MP. Não, não existe subordinação. São instituições autônomas, diferentes. O que o MP faz como controlador externo da atividade policial é porque ele é o destinatário da produção do trabalho da polícia. A polícia, ela vai lá, investiga o crime, parará, e ela alimenta o Ministério Público com os frutos dessa investigação, e é sob a investigação da polícia que o Ministério Público vai promover a ação penal. Ok? E aqui, quando a gente fala que ele é controlador externo da atividade policial, você entra em jogo aqui exatamente neste poder que o MP tem de dispensar o inquérito policial, se for necessário, para promover uma investigação própria, haja vista ele também ter essa titularidade. Tá? Então, essa questãozinha bem interessante para a sua prova. Próximo tema aqui interessante são os chamados princípios institucionais, que estão previstos aqui no artigo 127, no parágrafo 1º da Constituição, que diz assim: são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Né? Primeiro vamos tecer alguns comentários sobre o princípio da unidade. O que significa dizer que o Ministério Público é uma unidade? Né? Por que esse princípio ele é um princípio institucional? O Ministério Público é um órgão chefiado por um procurador-geral. Então, cada Ministério Público dentro do seu ramo é uma unidade. Qualquer divisão que exista dentro dele é uma divisão meramente funcional. Por isso que nós dizemos que o Ministério Público é uma instituição una, tá? Onde não existe uma divisão entre os próprios órgãos lá. Toda divisão é meramente funcional, ok? Seria o primeiro princípio. Segundo princípio, o princípio da indivisibilidade. Esse princípio diz que cada membro do Ministério Público
não é o membro em si que está atuando. O membro do Ministério Público, ele representa a instituição do qual ele faz parte. Este princípio, ele é tão poderoso que ele permite, por exemplo, a substituição de membros dentro de um processo. Então, se eu tenho lá o João, que é o promotor de justiça no processo tal, ele teve dor de barriga em casa e não veio para o dia da audiência. Não tem problema. O Ministério Público é uma instituição indivisível. Vai lá o Ricardo, que é o outro promotor, e atua. Porque não importa quem esteja no processo. Ali é o Ministério Público presente por meio de um membro seu. Ok? Questãozinha bacana que permite aí a substituição entre os membros. E princípio da independência funcional, que ele vai atuar em duas frentes, né? Vai determinar a atuação do Ministério Público. Primeiro, cada membro do Ministério Público tem autonomia para escolher o que vai fazer e o que não vai fazer, subordinando-se exclusivamente aí à legislação e à Constituição Federal. Ao mesmo tempo que a independência funcional se percebe na falta de subordinação da instituição. Como eu já falei para vocês, o Ministério Público não está subordinado a nenhum outro poder. É uma instituição autônoma, cuja independência funcional se percebe claramente nesse sentido aí. Show de bola? Em prova, decorem esses 3 princípios institucionais que eles são sempre perguntados, tá? Arrisco eu dizer que as provas que você vai fazer aí vai ter isso aí. E cuidado para não confundir o sentido de cada um deles, porque cada um tem a sua peculiaridade. Beleza? Próximo tema assim, que você vai encontrar bastante prova também são as garantias dos membros do poder do Ministério Público. A Constituição fala das garantias institucionais, de autonomia administrativa, financeira, orçamentária, mas eu queria me dedicar aqui agora às garantias de independência dos membros. O artigo 128, lá no parágrafo 5º, vai dizer exatamente isso, né? Leis complementares da União e dos Estados cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais estabelecerão a organização, atribuição e estatuto de cada Ministério Público, observada relativamente aos seus membros as seguintes garantias. Então, quais são as garantias dos membros do Ministério Público? Primeira delas, vitaliciedade. Só quem tem vitaliciedade ou é membro do MP ou do Poder Judiciário. Lembrando aqui da equiparação aos membros do Tribunal de Contas também. Vitaliciedade, que após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Então, o que é a vitaliciedade? Essa é uma garantia, uma das mais importantes do membro do Ministério Público. Ele é muito parecido com a estabilidade do servidor público. Parecido. Só que ela é mais poderosa. Ela é mais poderosa e mais rápida, não é verdade? Então, olha só aqui, questãozinha top para a sua prova. A vitaliciedade adquirida após 2 anos de exercício. 2. Estabilidade é 3. Então não pode confundir um com o outro. Outro detalhe. Quem tem vitaliciedade só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Diferente do servidor estável. O servidor estável perde por sentença judicial, perde por reprovação de estado reprobatório, perde por um processo administrativo disciplinar que combine a pena de demissão, perde porque você não teve avaliação periódica satisfatória. Ou seja, quem é estável pode perder o cargo por vários motivos. Quem é vitalício não, só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Lembrando que a vitaliciedade só será adquirida após 2 anos de exercício. Show de bola? É como se fosse, esses 2 anos é o estágio probatório do membro do MP. Beleza? Questãozinha top, que sempre cai em prova, guarde esse prazo aí. Mais uma questão, mais uma garantia. Inamovibilidade. Salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente, do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, assegurada ampla defesa. Então, questãozinha aqui muito boa para a sua prova. A inamovibilidade, ela proíbe o membro do MP de ser removido do seu local de trabalho contra a sua vontade. Ou seja, se eu sou inamovível, eu fico aqui e fico onde eu quiser, salvo interesse público. Então, se o cara está lá, funcionando como órgão do Ministério Público, e de repente ele começa a fazer um monte de cagadinha, o que acontece? O interesse público pode pressionar a instituição a remover o cara daquele local. Então ele pode ser removido contra a sua vontade, se tiver interesse público, mediante a decisão do órgão colegiado pelo voto da maioria absoluta dos membros. Cuidado com este quórum aqui, que este quórum sempre é muito trabalhado em prova, tá?
Esse é a inamovibilidade. Terceira garantia do membro, a linha C. Irredutibilidade do subsídio. Fixado na forma do artigo 39, parágrafo 4º, e ressalvado o disposto no artigo 37, 10 e 11, 150 e 153, que são os limites de ordem tributária aqui. Em regra, a remuneração do membro do MP, que vem por forma de subsídio você vai lembrar que é uma retribuição pecuniária, uma forma de remuneração paga em parcela única. Para o membro do MP é irredutível esse subsídio. Está atrelado àquela regra de irredutibilidade salarial prevista ali no artigo 7º da Constituição para todo o trabalhador. Aqui, no caso, é específico para o membro do MP. É irredutível, com exceção desses casos aqui, tá? Então, ele vai trabalhar tranquilo, sem medo de ter a sua remuneração diminuída por conta do teu trabalho. Até porque o MP, quando trabalha, ele vai ferrando a vida de pessoas aí, né? Ferrando no sentido de prender gente, de fiscalizar a obra, fiscalizar degradação do meio ambiente, coisas desse tipo. E nós temos aí as outras garantias dos membros. Aquelas primeiras eram garantias de independência, essas segundas aqui são garantias de imparcialidade dos membros. Artigo 128, parágrafo 5º, traz as seguintes garantias de imparcialidade, que são verdadeiras vedações, proibições aos membros do Ministério Público. Primeira proibição: receber a qualquer título ou sob qualquer pretexto, honorário, percentagens ou custas processuais. Querido, membro do Ministério Público não pode receber nenhuma participação no processo que atua. O que ele recebe como retribuição do trabalho dele é o seu subsídio, ponto. Que é um ótimo subsídio, diga-se de passagem. Tá? Não pode receber mais nada além disso. Segunda vedação: é vedado ao membro do MP exercer advocacia. Então, membro do Ministério Público no Brasil hoje não pode exercer mais a advocacia. Proibição total. Porque a Constituição de 88 entende que é incompatível com o exercício da função dele, né? A linha C: é vedado ao membro do Ministério Público participar de sociedade comercial na forma da lei. Então, dentro lá do Estatuto do Ministério Público, vai ter a previsão de como que é essa vedação. É por isso que ele fala aqui na forma da lei. Mas, guarde aí para sua prova de constitucional, que é vedada a participação em sociedade comercial. A linha D: é vedado ao membro do MP exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo um de magistério. Dedicação exclusiva para o membro do Ministério Público não podendo exercer a função de magistério, que seria professor. Então, membro do Ministério Público não pode exercer nenhuma outra função, salvo uma de magistério. Então, ele pode ser promotor de justiça e professor. Ele pode ser procurador da República e professor. Ok? A linha E: é vedado ao membro do MP exercer atividade político-partidária. Ou seja, partido político é um negócio tão danoso, tão prejudicial, que a Constituição olhou para o membro do MP e falou: não se envolve com essa parada. Não se envolve porque você, na verdade, vai fiscalizar. Então, proibiu ele. Veja que é proibido de exercer atividade político-partidária. A linha F: é vedado ao membro do MP receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas exceções previstas em lei. Então, o promotor lá, o procurador da República, não pode receber nenhum outro valor de entidade privada, auxílio ou meio de entidade pública, ressalvadas exceções previstas em lei. O que seria uma exceção dessa prevista em lei? Imagina que o membro do MP escreveu um livro. Ele pode receber os honorários da escrita desse livro? Pode. Lógico que pode. E por que ele pode? Porque a Constituição Federal diz que ele tem as exceções previstas em lei. Se ele der aula, ele pode receber a remuneração do trabalho da aula dele? Pode também. Exceção prevista em lei. Tá? Então, tem a vedação e as exceções aqui. E por último, nós temos aqui uma regra de equiparação à magistratura, né? Aplica-se aos membros do Ministério Público disposto no artigo 95, parágrafo único, inciso 5, que é a chamada regra da quarentena. Lembra dessa regra aqui? Então, a regra da quarentena, guarde isso, que proíbe ao membro do Ministério Público, depois que ele sai do seu cargo, ou mesmo que ele é aposentado, de advogar junto à instituição que ele trabalhava durante os próximos 3 anos, que é o período que ele vai ficar de prova aqui, tá? Então,
durante os 3 anos, ele fica proibido de advogar no órgão do Poder Judiciário onde ele atuava. Então, imaginemos que o cara era do MPT, Ministério Público do Trabalho. Ele vai ficar durante os primeiros 3 anos depois que ele sai do seu cargo, impedido de advogar junto ao Ministério Público do Trabalho ali, ou seja, junto à Justiça do Trabalho, onde ele atuava como membro do Ministério Público. É uma equiparação dessa vedação, conferida aí também aos membros do Ministério Público. Beleza? Pegamos as regrinhas principais do Ministério Público que estão previstas no texto constitucional. Recomendo a leitura dos artigos na sua forma mais completa para que te dê mais base aí para a sua prova. Fechou? Um abraço e até a próxima aula.